Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o WP Baker Page Builder ou Visual Composer ou JS Composer, que é na verdade um Page Builder ou construtor de página para o WordPress. Então ele é sem dúvida um dos melhores construtores de página e ele possui aí 385 mil vendas desse plugin, tá? Ele é, no caso, um plugin vendido exclusivamente pelo Code Canyon, tá? Então vou deixar o link também na descrição desse vídeo para que você possa comprar. Realmente é um plugin bem interessante, bem legal e fácil de usar. Então você vai conseguir criar suas páginas de uma forma muito simples. Além disso, ele é um construtor de páginas para front-end ou back-end, ou seja, você pode criar e editar suas páginas a partir da parte frontal do site, ou seja, a parte pública do site, ou também através do painel. Além disso, outro fator interessante é que ele tem uma compatibilidade universal com os temas, tá? Na verdade, uma parte muito grande dos temas pagos ele já vem com integração nativa com o Page Builder ou com Visual Composer, aí, como muitos chamam. Ele tem um layout altamente customizável, então você consegue ter um nível de personalização muito grande utilizando o Baker Page Builder. Você tem mais de 40 elementos de design, então quando você estiver criando suas páginas, você vai ter lá diversos elementos. Aqui, na verdade, ele até vai falar que tem mais elementos, então você pode ver aqui vários desses elementos. Além disso, né, esses elementos eles são otimizados para o layout responsivo, então você consegue até fazer configurações específicas para desktop, tablet, celular. Ele também é amigável ao desenvolvedor, então você tem diversos recursos para quem é desenvolvedor. Sim, vai ter um plugin bem legal, bem completo aí para construção e edição de páginas no WordPress. Então, como eu falei, ele é um plugin pago, portanto, você não vai encontrá-lo no diretório oficial do WordPress. Então, você vai precisar fazer o upload desse plugin. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos dizer assim, o passo 1, é fazer o upload desse plugin. Então, vou vir aqui em plugins, adicionar novo, vou clicar aqui em enviar plugin e vou arrastar o meu plugin para esse botãozinho aqui, tá? Ou vou clicar aqui para selecionar e vou até lá. Depois vou clicar aqui em instalar agora. Então, uma vez enviado, né, a gente já vai estar fazendo a instalação. Agora basta ativar o plugin. Então a gente instalou. Bem-vindo ao WP Baker Page Builder. E a gente vai ter aqui algumas configurações que a gente pode fazer. Tá? Então posso clicar aqui em configurações gerais e posso configurar algumas coisas. Por exemplo, eu posso desativar elementos responsivos. É óbvio que eu não vou fazer isso, tá? Mas oferece essa opção aqui. Aqui tem o subconjunto de fontes. Então, geralmente a gente deixa isso aqui no automático, aqui no padrão mesmo que vem na instalação. Você pode querer talvez desativar o editor Gutenberg. Se você vai utilizar mesmo esse plugin, talvez seja interessante, mas eu vou deixar aqui desmarcado, tá? Ou seja, vai estar ativo o editor Gutenberg e aqui você poderia utilizar templates para tipos de post. Nesse caso, como a gente não criou nenhum modelo ainda, não vai aparecer aqui, tá? Aqui você tem as configurações de permissão de acesso, tá? Ou regras, gerenciador de regras. Então tem aqui o administrador, tem o editor, o autor, enfim, outras funções de usuário. E aqui você tem o que eles podem fazer. Então, tipos de página, né? Páginas somente, estrutura personalizada, desativado. Então, no caso, para o administrador, tá? O editor clássico, habilitado ou desabilitar o editor clássico, o editor front-end. Então, você pode configurar tudo isso aqui.
tá? Para cada regra, para cada função de usuário. Além disso, você tem opções de design. Então, você pode ativar opções de design personalizadas. Então, aí você tem aqui a cor principal, cor sobrepor o mouse, enfim, tá? São algumas opções de personalização que você pode utilizar. Eu, particularmente, nunca uso esse recurso aqui, tá? Você pode usar o CSS personalizado geral. Então, você pode colar aqui o seu CSS, mas você pode utilizar também aqui em aparência personalizar, que o WordPress oferece nativamente um editor de CSS, tá? Mas aqui também tem um. Aqui você tem, no caso, a licença do produto e tem um mapeador de shortcodes, tá? Então, basicamente, é isso aí que você tem nas opções de configuração. E como é que a gente faz a utilização do Visual Composer na criação das nossas páginas? É bem simples. Então, a gente vai clicar aqui em Novo, Página, clicar aqui em Finish. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para essa minha página aqui. Vou clicar aqui em Publicar, publicar novamente. E feito isso, eu vou clicar aqui, ó, em WP Bakery Page Builder. Então, quando eu faço isso, ele naturalmente já ativa o editor clássico do WordPress, tá? E ele vai me dar a opção aqui, ó, de editar no back-end ou no front-end, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é editar aqui no back-end. Então, quando a gente clica aqui, tem aqui o modo clássico e eu tenho já o painel do Page Builder. Então, aqui em cima eu tenho um link para o site, tá, oficial. Então, você quando clica aqui, você vai abrir aqui o site. Você pode aqui adicionar um novo elemento e eu posso aqui adicionar um bloco de texto, um elemento ou um template. Nesse caso, eu vou adicionar aqui um bloco de texto. Então, quando eu faço isso, ele já adiciona o que a gente chama aqui de seção ou uma linha, tá? Então, ele já adicionou uma linha com uma coluna e um elemento de texto aqui, tá? Aqui eu poderia arrastar essa linha para reordenar. Aqui eu tenho a estrutura personalizada, então nesse caso só tem uma coluna. Se eu quisesse botar duas colunas ou qualquer uma outra estrutura dessa, bastaria eu clicar para selecionar. Então quando eu faço isso, ele já adicionou aqui. Aqui eu tenho a opção de adicionar coluna também. Nesse caso, como eu estou usando essa estrutura, ele acabou adicionando essa próxima coluna embaixo. Tá? Vou clicar aqui para fechar. Então, feito isso, né, a gente tem aqui algumas configurações que a gente pode fazer. Primeiro, eu tenho aqui a opção de voltar. Então, digamos que eu acidentalmente fiz alguma coisa, eu tenho a opção aqui de avançar e voltar, desfazer, refazer, enfim. Aqui eu tenho a opção de full screen e aqui eu tenho configurações da página. Nesse caso, é basicamente o CSS personalizado. Como a gente trabalha sempre com linhas e colunas, você vai ter aqui, ó, no nível desses botões aqui na lateral, você vai ter, ó, a opção de recolher a linha, você tem a opção de editar a linha, duplicar ou excluir, tá? Então, quando você clica aqui em editar, você tem se você quer esticar essa linha ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, esticar a linha o conteúdo, esticar a linha o conteúdo sem espaçamento, tá? Tem o gap, que é a distância entre as colunas. Você tem aqui se ele vai ocupar a tela toda em relação à altura, se essas colunas elas vão ter uma altura equalizada e diversas outras opções aqui, tá? Você tem opções de design também, que aí você pode adicionar margem, borda, espaçamento, tá? Você tem aqui a cor das bordas, estilo da borda, se tem arredondamento, a cor do fundo. Você pode adicionar uma imagem de fundo e aqui tem a definição da imagem, né? O tamanho da imagem aqui, se você quiser mostrar os controles em percentuais. Além disso, em cada coluna você vai ter também a opção
de acrescentar um elemento à coluna, editar ou excluir a coluna. Quando você clica aqui para editar a coluna, você vai ter algumas opções aqui de edição. Então, tem a guia de configurações gerais, que você pode usar um vídeo no background, você pode usar o efeito paralaxe, animação CSS, pode definir um ID para esse elemento, um identificador de atributo, né, HTML. Você tem aqui a classe extra, você tem opções de design também, basicamente com as mesmas opções da linha, e aqui as opções de responsividade. Então, você pode querer, por exemplo, no tablet, ele mostrar apenas uma coluna, então ele não vai dividir aqui duas colunas, ele vai ocupar a linha inteira. Você pode definir aqui percentuais, enfim. Então você vai ter essas configurações para desktop, tablet na horizontal, tablet na vertical, em pé, ou o celular aqui também, tá? Inclusive, se você quiser, você pode ocultar determinada coluna para algum tipo específico de dispositivo. Então, vamos supor que eu não queira mostrar isso no celular. Então, venho aqui ocultar dispositivo e marco aqui, tá? Então, vou fechar. E para adicionar novos elementos é bem simples. Você pode clicar nesses maisinhos todos aqui e aí você vai selecionar vários dos elementos que ele oferece. Aqui você tem uma divisão, então elementos de conteúdo, social, estrutural, widgets, tá? E esse aqui, o WooCommerce, é porque eu tenho o WooCommerce instalado e aqui são alguns modelos antigos, tá? Alguns elementos antigos que já não estão sendo mais utilizados. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar uma imagem única, eu clico aqui, posso dar um título para esse elemento. Aqui eu defino a origem da imagem, então da onde ela vai vir, se é da galeria, se é da minha biblioteca, se é de um link externo ou se é a imagem destacada do post, tá? Nesse caso aqui vou usar da mídia mesmo, vou clicar aqui em imagem, vou selecionar esse aqui e vou clicar em escolher. Aqui eu defino o tamanho da imagem, nesse caso eu vou colocar full, mas você pode botar aqui, ó, por exemplo, se eu quisesse 300 por 200, eu ia botar 300 x 200, tá? Mas nesse caso eu vou botar full para ela aparecer completa. Aqui se eu quero adicionar legenda, alinhamento, nesse caso eu vou botar centralizado, estilo. Você pode utilizar vários estilos, vou deixar tudo padrão aqui. Link, se você quiser, ó, você pode dar um zoom, pode abrir link personalizado, um link sobreposto, a imagem, né, como se fosse um lightbox, enfim. Você tem opções de design também. Eu vou clicar aqui em salvar e vou clicar agora em atualizar. Então ele atualizou minha página, vou clicar aqui para ver a página. Então ficou dessa forma, minha página de teste. E eu posso também vir aqui, ó, editar para reeditar essa página, mas nesse caso está aberto. Eu vou clicar agora no editor front-end, tá? Então, vou clicar aqui e agora ele funciona dessa forma, tá? O editor aparece aqui, ao passar o mouse, ele mostra esses elementos aqui, também tem aquela mesma barrinha lá. Aqui são as opções de responsividade, então posso visualizar. Então vamos supor que eu quisesse ver como apareceria no celular. Então eu clico aqui e ele me mostra como ia aparecer no celular. Mesma coisa vale para os outros dispositivos. Então vou voltar aqui. Se você quiser voltar para o back-end, você clica aqui e depois que você terminar de editar, você clica em atualizar. Então vamos supor que eu queira adicionar um novo elemento aqui. Eu posso vir aqui, ó, vou adicionar um botão. Então aqui o texto do botão, vou botar saiba mais, botar um link qualquer aqui. O estilo moderno, clássico, por exemplo, 3D. Aqui tem a cor, deixa eu botar um azul aqui, azul clássico. Aqui tem tamanho e outras configurações. Vou clicar aqui em salvar, então apareceu lá, clicar aqui em fechar. Aqui eu tenho as configurações da linha, tá? Posso mudar essa estrutura, então digamos que eu queira uma estrutura meio a meio. A imagem nesse caso ficou muito grande, mas eu posso clicar aqui, ó. Cliquei em atualizar, posso fechar. Vou clicar aqui para editar a imagem. Vou botar aqui 200 por 200. Apagar esse full, salvar.
Lembrando que ele fez um crop, tá? Ou seja, ele cortou a imagem porque eu utilizei dessa forma. Posso usar aqui, por exemplo, Medium. Aqui eu tenho as configurações, né, de edição da coluna, que eu posso adicionar um elemento. Aqui eu posso excluir a coluna, tá? Eu posso também arrastar isso. Então, digamos que eu venho aqui, ó, na coluna, adicionar aqui um bloco de texto, salvar. Vou vir aqui, vou adicionar a nova coluna. Como eu botei meio a meio, ele acabou jogando para baixo, mas eu posso vir aqui, mudar o modelo, selecionar aqui 3, atualizar. E aí eu posso pegar aqui esse bloco de texto e posso arrastar para cá, para essa minha outra coluna, tá? Se eu quiser mudar de posição, eu posso pegar minha coluna, por exemplo, e arrastar dessa forma. Então tem diversas configurações que eu posso fazer. Por exemplo, se eu quisesse usar uma cor de fundo na linha, opções de design, cor de fundo, vamos puxar aqui um azul. Repara como é que ficou. Mas eu posso vir aqui, ó, Stretch Hole. Vou vir aqui nas opções de espaçamento e vou botar 50, 50, 50. Então, bem simples de trabalhar com o Visual Composer. Então, eu espero que você tenha gostado. Esse foi apenas um guia rápido. Se você quiser dominar o Bakery Page Builder, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa fazer sua inscrição no nosso curso. Você vai poder dominar esse construtor de páginas incrível que vem já nativamente integrado com diversos temas premium do mercado. Então, se você tiver qualquer dúvida também, pode deixar o comentário aqui embaixo, tá? Não esqueça de clicar no joinha. Também aproveite para se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.